Bora, vamos com tudo, né? Wilson Iniesta Ribeiro, hoje o Ribeirinho tá animado, hein? Ivan Canella, lá, você viu? Ivan Canella não é mais o técnico do Noroeste, notícia que acabou de nos ser enviada, né? Pela assessoria de imprensa do Noroeste. O treinador chegou no início da Copa Paulista, não resistiu aos resultados ruins, né? Das 4 primeiras rodadas. Foi apenas uma vitória, teve também um empate em casa, 2 derrotas fora, a última delas ontem, lá em Monte Azul. Vamos ver o que aconteceu em Monte Azul, horas antes, né? Horas que antecederam a demissão de Ivan Canella. Olha o Noroeste de branco, ó. O Noroeste produziu mais. Uma pancada do meio da rua, aí vem ali o... mas também, que cruzamento foi esse, hein, filho? Que campo ruim, meu Deus do céu, em Monte Azul. Que coisa horrível. Campo de Monte Azul pela madrugada, hein? Pensa num campo ruim. Fica de olho na bola. Fica de olho na bola que você vai ver o que eu tô falando. Ó o gol do Monte Azul, ó. Um gol de cabeça. Jefferson Romário não chegou. Pedoca. Pedoca é o nome da emoção. Cuca legal do Pedoca, hein? Foi lá, cheio de estilo, cheio de marra, né? Quis imitar o Gabigol, parece. O cruzamento desse jogador é assanhado, hein? Esse canhoteiro ali, ó, que cruzamento maroto. Ah, mas também subir assim não pode, né, zagueirão? Tem que sobe com ele, vai com tudo. E aí o Noroeste pressionou. Tá vendo ali? Vem mais uma vez, aí vem chute de longe, agora de média distância, agora facilitou a vida do goleiro. E o Noroeste foi pra cima como se não houvesse amanhã. Ó que defesa do Jefferson Romário, hein? Que coisa linda a defesa do Jefferson. Ó, coisa linda a defesa do goleiro do Norusca. E o Monte Azul produziu isso aí. Depois que fez o gol, só deu o Noroeste, ó. Cruzamento do Diego Maia, bola no travessão, a bola carimbou o travessão e aí no rebote deu essa caca aí. Vamos ver mais uma vez? Tá aí, ó. Cruzamento lá da intermediária. Vem ali o cabeceio, a bola explodiu no travessão e aí no rebote deu essa caca. E aí, fim de jogo, Monte Azul 1, Noroeste 0. E aí, nesse momento a situação é a seguinte, ó. O Ivan Canella sai com o Noroeste tendo 4 pontos em 4 jogos. Já o Monte Azul divide a liderança, hein? Olha que coisa o Monte Azul com o Grêmio Prudente. Que coisa, hein? Bom, depois do jogo, ainda sem ter a sua saída decretada, bom, o Norusca é a única equipe, só para finalizar a informação, é a única equipe de Série A1 no grupo da Copa Paulista. Mesmo assim, ocupa só o 4º lugar na tabela de classificação com 4 pontos em 4 jogos. No fim da partida, né, isso ontem, o jogo acabou por volta de 5 da tarde, a sensação, obviamente, era de que o time poderia crescer mais, mas não está crescendo. Vamos ver o que diz, né, o Meia Elvis. O Meia Elvis foi um dos, né, um jogador que deu entrevista depois do jogo. E vamos ouvir também, vamos aproveitar para ouvir o que disse o Ivan Canella horas antes de ser demitido. Vai. Futebol é aproveitamento. Talvez o último jogo a gente não construiu, não teve tantas oportunidades como teve nesse jogo, mas a gente venceu por 1-0 e todo mundo saiu feliz, comemorando. Hoje, a gente não foi efetivo, o futebol pune, quando você não é efetivo, o adversário tem uma oportunidade e faz gol. A gente não pode falar que é demérito deles, tiveram mérito, tiveram um bom aproveitamento dentro de casa, a gente tem que avaliar mais uma vez, analisar, a gente não pode permitir que essas oportunidades se percam durante uma partida, a gente tem um objetivo grande na competição, então mais uma vez a gente tomou uma lição hoje que não pode mais acontecer daqui para frente do campeonato. Visando o jogo de hoje, eu acho que funcionou bastante, assim, né? Nós faltou efetividade, faltou a gente fazer os gols. A gente jogou sem um homem de referência, jogamos com um de mobilidade na frente, que foi o Israel. Ao meu ver, ele foi muito bem na partida. Chegou um determinado momento do jogo que ele sentiu incômodo, né? E mesmo assim suportou até o final. Era jogo de atacar a última linha, a equipe do Monte Azul marca individual, né? E um jogo de ataque de linhas, a gente teria muito sucesso. Tivemos várias possibilidades no primeiro tempo, no segundo tempo também tivemos algumas, bola na trave, pressionamos e é difícil, eu não gosto de transferir responsabilidade, como líder eu tenho que assumir a responsabilidade, né, e trabalhar mais. Eu acho que é trabalho, acho que tempo de trabalho te leva a chegar no objetivo, né, e acho que faltou isso, faltou efetividade mesmo. Acho que tudo que a gente propôs nesses dias de trabalho, 2 dias só foi pouco, né, que a gente apresentou na segunda, treinamos segunda e terça, né, mas eles fizeram o que foi pedido e eu tenho que assumir a responsabilidade do não resultado também, não posso transferir para eles, né, então é isso, Agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer na sequência.
E aí depois, horas depois, o Ivan Canella, então, né? Enfim, a saída dele acabou sendo decretada. Agora parece que é uma tendência, né? Não se fala mais em demissão, ou o técnico pediu demissão, ou a diretoria demitiu. Agora se fala em comum acordo. Futebol ficou chato, hein? Bom, em nota, a diretoria da SAF do Noroeste desejou boa sorte ao Canella e disse, a diretoria, a SAF está dizendo o seguinte: o Ivan Canella é um exímio profissional de caráter ímpar, exemplar. Ele tem nosso total respeito e a nossa torcida. Os resultados não vieram, infelizmente, e essa mudança de rumo foi necessária para ambos, né? O que disse, então, a SAF noroestina. O treinador também agradeceu a diretoria e a torcida pelo período, né, em que passou no clube. Agora, o auxiliar técnico permanente, né? O Pereira, o ex-camisa 10, Pereira, ídolo do Novo Horizontino, inclusive, hein? Assume o comando dos treinos, né? Até o anúncio do novo treinador. O Norusca volta a campo só no dia 26 de julho. Tem 16 dias, né? 16 dias para trabalhar daqui a mais de 2 semanas, quando começa o retorno diante do Grêmio Prudente, só que agora fora de casa. Então, assim, o Noroeste, movimentação de bastidor, tá? Os bastidores sempre efervescentes, eles dizem mais do que aquilo que está por cima da mesa. Eu ouvi dizer que, porque não sei o quê, a Federação Paulista não está nem aí, está andando e andando para a Copa Paulista. Também ouvi que o Noroeste ia inicialmente montar um time só com garotos, já visando o planejamento, né? Lá da Série A1 do ano que vem e a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí depois vem uma nova realidade. O Noroeste começa a montar um time, traz medalhões, tem lá 1 ou 2 ou 3 garotos, né? Tem alguns, inclusive, que são das categorias de base, do Sub-17, e já subiram para o profissional. Pode rodar mais um pouquinho de imagem para a gente finalizar o comentário, se quiserem. E aí vem uma dinâmica que muda toda essa situação. Lembra que eu falei? O Noroeste inicialmente montaria time pensando no planejamento do ano que vem, revelar talentos para o ano que vem. Só que aí monta um time já diferente, traz medalhões, traz o Isael, traz o Pirulito, poxa, esqueci. Aliás, o que está acontecendo com o zagueirão, hein? O zagueirão veio, que é bauruense, né? Jogou no Palmeiras, está ainda em totais condições. Mas o que aconteceu que não estreou? O zagueirão, que é bauruense. O que aconteceu com ele? Tá fazendo falta na zaga. Esse é jogador experiente. Então, assim, aí vem a informação de que o Noroeste montou time visando o título da Copa Paulista, que dá ao vencedor, que dá ao campeão, a possibilidade de escolher ou entre a Série D do Campeonato Brasileiro, o Noroeste já está garantido, e a Copa do Brasil. Você já imaginou se de repente o Noroeste, no ano que vem, 2026, Campeonato Paulista primeiro, e aí depois você tem a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato mais rentável. Você fatura bem, fatura muito jogando a Copa do Brasil. Então o que se fala é exatamente isso, que o Noroeste montou time para ser campeão da Copa Paulista. Porém, com o Ivan Canella, muito bom, né? Um aparentemente boa pessoa, etc., mas o futebol é resultado. E se o resultado não vem, acontece o que aconteceu. Vamos ver agora quais serão, né, os movimentos da diretoria noroestina em busca. E aí fica uma pergunta, para finalizar o assunto Noroeste. Vai trazer quem? Já pensando em planejamento. Porque você tem que ter um técnico interino, né? Para cobrir esse buraco, porque evidentemente lá em outubro, novembro, quando o time da Série A1 começar a ser montado, evidentemente que vem um outro treinador. E agora? Vem cá, por favor. Os outros 2 times da nossa região que estão na disputa da Copa Paulista jogam no sábado. O Linense está atrás ainda da primeira vitória, hein? Na competição, recebe o Grêmio Prudente no estádio Gilbertão. Já o São Bento pega a rodovia Santos Dumont e vai até Indaiatuba. Você sabia que o Primavera de Indaiatuba tem um apelido? Aliás, dá medo, né? O Fantasma da Ituana. Dá medo, hein? O Fantasma da Ituana, portanto, né? Enfim, é um apelido bacana. Os apelidos, eles remetem à história, etc. Bacana quando a gente, né, traz aqueles apelidos que são mais antigos e sempre com muito respeito aos times aqui do interior, ok? Bom, enquanto o Norusca perdia lá em Monte Azul, sabe o que aconteceu no Mundial de Clubes? Um chocolate parisiense. E é um chocolate com grife, né? Chocolate de Paris. E aí aconteceu o que aconteceu. O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento
do todo-poderoso Real Madrid, que é o time mais rico do mundo, e deu nisso aqui, ó. Quer ver o nosso time grande? O nosso time é grande, ó. Manda pro ar! Bora! Na chegada das torcidas já dava para ver quem teria mais apoio nas arquibancadas. As camisas brancas do time madrilenho dominavam a paisagem e as vendas dos ambulantes. Este torcedor merengue apostava numa vitória fácil. Madrid, claro, sempre, 3-0, disse ele confiante. Mesmo em menor número, os franceses também estavam animados. Hoje é um jogo fácil, eu estou olhando no domingo. Me fale do Chelsea, afinal é o jogo que temos que conversar, afirmou. O primeiro tempo foi uma aula de futebol do Paris Saint-Germain, com a ajuda de um show de erros da defesa do Real. Logo aos 5 minutos, Asensio tentou sair jogando dentro da área. Dembélé roubou, dividiu com o goleiro Courtois e o gol ficou aberto para Fabián Ruiz fazer 1-0. 3 minutos depois, a falha grave foi de Rüdiger. Novamente, Dembélé roubou a bola e desta vez ele mesmo concluiu. 2-0 PSG. A aula aconteceu aos 23 minutos. Hakimi trocou passes de primeira, apareceu livre na direita e tocou para Fabián Ruiz marcar o segundo dele e o terceiro do PSG. No segundo tempo, o Real Madrid ainda tentou alguma coisa, mas só o que conseguiu foi tomar mais um gol. Agora de Gonçalo Ramos, com liberdade, dentro da área. Campeão francês da Copa da França, da Champions League e agora finalista do Mundial de Clubes. 2025 tem sido um ano mágico para o Paris Saint-Germain, que no próximo domingo, diante do Chelsea, poderá incluir o título de campeão do mundo, a temporada mais vitoriosa da história do clube. Olha, vou contar uma coisa para você. Vamos dar uma olhada de novo nos gols, mas um irreconhecível Real Madrid. Eu achava que o Real passava. Pensei, né? Tá vendo? Ó a falha desse zagueiro. Filho, tira feio. Tá vendo? Falhas bizonhas. Um irreconhecível Real Madrid. Mas que coisa feia, né? E essa falha aí do Rüdiger, que é um bala. Nossa, mas que pichotada. Que coisa na frente desse Dembélé ainda. Jogador rápido, né? Quer ver? Essa aí foi uma jogada mais bem tramada. Tá vendo ali? Recebe, o zagueiro ainda vai ter... Não, por pouco não fez o pênalti, né? Então, resumo da prosa. O Paris Saint-Germain deu uma aula de futebol para cima do irreconhecível Real Madrid. Aliás, agora parece que tá fácil, mas eu não vou dar, eu vou muretear. Dessa vez eu vou... E esse gol aí, ó? Gente, que gol mais fácil de fazer. A zagueiraiada não chegou... O cara dominou e ainda deu de bico. Mas ninguém chegou. Que coisa, hein? Eu vou muretear. Eu não vou dar palpite não de quem vai ser o campeão, que eu tô... Rapaz, eu não acertei uma. Vem cá, por favor. O negócio tá feio, hein? Eu não vou dar mais palpite, não. Com o fim do Campeonato Mundial, né? O Campeonato Brasileiro tá de volta. No sabadão, já tem 4 jogos, hein? Entre eles, Flamengo e São Paulo no Rio de Janeiro. Jogo duro pro São Paulo, hein? E o jogo que nós vamos transmitir aqui na tela da Record é no domingo. Sabe que jogo é esse? Alô, torcedor do Corinthians. Vai, Corinthians! Tá com saudade do Coringão? Tá com saudade lá da arena, né? Daquela arena lá. A turma fala, eu acho que a turma pega no pé. Esse negócio de parece uma impressora é coisa... Não parece não, é bonito. Então, ó, fica atento na telinha aqui da Record, hein? No domingo, a partir das 6 da noite... Tem Corinthians e Red Bull Bragantino ao vivo. Gostou? Direto lá de Itaquera. Vamos restabelecer a seriedade? O Corinthians vai ter que fazer muita coisa. Tem que vencer os problemas dentro do campo e os problemas fora. Né? Muito problema fora de campo. O Timão tem um desfalque importante, né? Yuri Alberto, ele segue se recuperando daquela lesão sofrida antes das férias, né? O atacante ele sofreu uma pancada nas costas no jogo contra o Atlético Mineiro e fraturou uma vértebra. Enquanto se recupera, tem time europeu atrás dele, hein? Será que ele fica? Sei não, hein? É um jogador que, enfim, está despertando, né? Está chamando a atenção dos times lá de fora. Enquanto o Corinthians é o 10º na classificação, lá no meio da tabela, o adversário está muito bem, hein? O Bragantino, nesse momento, é o 3º, atrás do Flamengo e do Cruzeiro. No domingo, aí nós vamos ver, né? Quem é que aproveitou bem, especialmente esse período agora de descanso e também de treinos, Corinthians ou Bragantino. É isso que a gente vai saber. Aliás, você vai saber aqui, ó, nas nossas transmissões. Aliás, um show de transmissão. Rara felicidade, como diz o nosso glorioso Kleber Machado. Ok? Vamos falar mais do
Rapaz, eu não sei, eu não conheço esse jogador, não. Eu não lembro dele, mas o Palmeiras já gastou 150 milhões com o Vitor Roque, mais 115 milhões com o Paulinho, agora está gastando 90 com esse. Meu Deus do céu. Bom, o clássico entre Santos e Palmeiras, que seria disputado no fim de semana, foi adiado. É que o Palmeiras acaba de voltar do Mundial, né? E ainda precisa de uns dias para, enfim, questão climática, fuso horário, etc. Isso é natural. Por falar em Palmeiras, o Estevão, já acabando esse período, acabando o Mundial, os jogadores vão entrar em férias, aí o Estevão já vai se apresentar no todo-poderoso Chelsea, que decide com o PSG o título de campeão do mundo. Mas o Palmeiras já anunciou a contratação de um outro atacante. É o paraguaio Ramon Sosa. Rapaz, o cara veio do futebol inglês, eu não consigo lembrar desse cara. O Sosa, ele chega do Nottingham Forest, da primeira divisão inglesa. Ele assinou o contrato Nottingham Forest. Primeira divisão inglesa, assinou o contrato até 2030. Ou seja, o Palmeiras comprou esse jogador aí que você está vendo. Ele tem 25 anos, costuma atuar pelo lado esquerdo do ataque e foi um investimento milionário, hein? Um custo total de 90 milhões de reais. Vamos fazer uma conta rápida? Nossa! 150, segura só um pouquinho, TP. 150 com o Vitor Roque, mais 115 com o Paulinho, então dá 250, 265. Me ajuda aí, Jack, mais 90 agora? Vai, 265, vamos arredondar para, rapaz, 350 milhões. Que é isso? Oh, barbaridade! Meu Deus do céu, 350 milhões. Dois atacantes não estão indo. Tomara que esse aí faça jus, né, ao investimento. Com a contratação do paraguaio, o clube chegou ao limite de 9 estrangeiros, né? Limite que é permitido no elenco. São eles. Vamos dar uma passada em revista? O lateral direito é o Giai. Esse é bom lateral, viu? Tem o zagueiro Gustavo Gomes, que esse sensacional, que é do Paraguai. Tem o lateral esquerdo Piquerez, que é do Uruguai. Volantes, Emiliano Martínez, do Uruguai. Aníbal Moreno, da Argentina. Esse, enfim. E o Richard Rios, que esse é fera, que é um colombiano. Atacantes tem o Facundo Torres, do Uruguai. Flaco Lopes, da Argentina. E agora o Ramon Sosa, do Paraguai. Será que vai Paraguai, hein? Não sei. Só o tempo dirá, como diria o poeta. Você viu? Lancei frase nova agora, hein? Na Série C do Campeonato Brasileiro, esquentou, sabe o quê? Olha que coisa, o Ituano. Esquentou a disputa no gol do Ituano. Você sabia? Vou te explicar por quê. Vamos dar uma olhada. O titular é esse cara aí, ó. Cadê ele? Não é esse que bateu o lateral. É esse que vai fazer a defesa. Isso, é esse aí. Esse é o Wagner. Hoje ele é o titular da posição. E ele fez essa defesa aí. Bola marota, hein? Se vacila, está mal posicionado, caixa. Pois bem, essa defesa ele fez na vitória contra o Retrô, lá do Pernambuco. Tudo bem que o Lanterna da Série C nem assustou muito, mas quando chegou, levou perigo e o goleirão mostrou capacidade. Aliás, você viu ali, ele começou a jogada, né? Ele começou a jogada que terminou nesse gol aí, ó, do Léo Passos, você viu? Ele dá início, você vê o que quer, né? Time bem treinado. O fato é que o titular nos últimos anos é esse que você está vendo agora. Esse que você está vendo agora é um velho conhecido, é o Jefferson Paulino. Jogou muita bola, salvou muito o Ituano em várias oportunidades, né? São mais de 140 jogos com a camisa do Ituano. O Jefferson Paulino ficou perto de sair na última janela, mas acabou ficando. Ele vinha jogando, jogou até a última partida antes do jogo contra o Retrô, mas aí o Mazzola, foi opção do Mazzola, o Mazzola promoveu a entrada do Wagner no gol. O Mazzola, na época, justificou a troca dizendo o seguinte, que a saída, a saída de bola, a saída do gol do Wagner poderia trazer mais vantagens no jogo defensivo. Por quê? Porque ele é maior, muito provavelmente é por isso, né? Seja por isso, a saída do gol dele é melhor. Então ele colocou, lembra quando ele falou? Nós mostramos aqui. Ele colocou então um goleiro mais alto e zagueiros mais altos também, para evitar gols de bola parada, gols de escanteio e gols de cruzamentos do adversário. Pois bem, agora é o seguinte, resta saber quem é que vai ser o dono da posição nas próximas partidas. Jefferson Paulino ou Wagner? Resposta, claro, agora no próximo domingo, lá em Campinas, contra
o Guarani. Então, você vê, o Mazzola, né, optou por esse jogador que você vai ver e ouvir agora. Claro que ele está feliz, ganhou, foi promovido a titular e está, obviamente, gostando, né, de tudo que está acontecendo. Fala aí, goleirão. Eu acho que o Jefferson nos últimos jogos foi o melhor, está sendo o melhor em campo em quase todos os jogos. Então, eu acho que o Mazzola optou mesmo pela questão da saída do gol, que é uma das características que eu tenho de forte, que é a saída do gol. Então, eu acho que o Mazzola já falou para vocês o real motivo. Não sei se... Eu acho que espero que o Jefferson continue com a gente aí, que é um grande profissional, vem no dia a dia vem ajudando a gente 8 anos nos últimos anos e no dia a dia ajuda muito a gente ali no trabalho. A gente tem um grupo muito forte e creio que a partir de agora a gente der uma virada de chave aí, a gente vai fazer um grande jogo lá em Campinas e tentar trazer ponto para Itu, para depois mais um jogo dentro de casa, fazer o Ituano ser forte dentro de casa novamente. É essa a intenção. É um jogador que ele foi promovido à titularidade porque, segundo o técnico, ele tem uma saída de bola, sai do gol melhor. Vamos ver, né? Precisa a zagueiraiada, a zaga, o miolo de zaga tem que funcionar. Aliás, não é só um miolo de zaga, né? Defensiva, cadê os atacantes? Centroavante que cabeceia bem, por que né? Tem que voltar também. Pois bem, vamos pular do gramado, vamos sair do gramado, agora a gente vai para as quadras. Hoje é dia de playoff nacional, hein? Para o basquete feminino de Ourinhos, que legal. Aliás, é uma frase, né? Olha que frase bacana. Playoff nacional para o basquete de Ourinhos. E por que nós estamos ressaltando, né, ou enaltecendo? Porque depois de mais de uma década, o Ourinhos voltou às competições nacionais. E está mandando bem, hein? Na Liga de Basquete Feminino, o Campeonato Brasileiro da categoria. Na fase de classificação, foram 12 vitórias e 8 derrotas. A quarta melhor campanha, atrás apenas do Sampaio Corrêa, do SESI Araraquara e do Corinthians. Ei, Ourinhos, que gostoso, hein? É uma retomada que enche a cidade da nossa região de muito orgulho. Ourinhos tem história. É uma história que está sendo reescrita, né? Nesse basquete feminino. A equipe, só para você ter uma ideia, a Isabela e a Sofia, sensacionais as duas. A equipe ainda é a maior campeã brasileira, com 5 títulos nacionais conquistados. Olha, vou dizer, além disso, o monstrinho, elas aí, ó. Isabela e Sofia. O monstrinho já viu também 2 títulos sul-americanos e 7 paulistas. Quer mais ou não? É esse ginásio aí que você está vendo. Tem história, hein? Aliás, toda essa história entra em quadra logo mais contra o São José. Quartas de final da LBF, né? As disputas são em melhor de 3. O jogo 1 é logo mais, às 7h30 da noite, lá em São José dos Campos, do Vale do Paraíba. A volta é no Monstrinho, templo, né? Na quinta-feira da semana que vem. E se for necessário o jogo 3, também vai ser em Ourinhos, viu? Ourinhos, portanto, tem a vantagem. E aí esse terceiro jogo, caso haja necessidade, vai ser no dia 19. Vamos, Ourinhos, vamos com tudo! Ah, que legal, hein? A gente recontando uma história que já vinha sendo escrita com muito sucesso, com muita paixão e, acima de tudo, muita competência. E que, repito, história que segue sendo escrita. Uma última notícia para a torcida do Magnus Futsal, né? Mas vai embora mesmo, o cara joga muito, hein? O pivô Leozinho, que chegou, né, no pacotão de início do ano ao Magnus, ele não faz mais parte da equipe. A saída dele foi publicada nas redes sociais do Cachorro Brabo. A diretoria agradeceu ao jogador, desejou sorte na sequência da carreira, que vai ser por um time do exterior. Vai jogar fora do país, então, o Leozinho. Esse time ainda não foi anunciado. O Leozinho fez gols bacanas, né? Mas, de repente, a carreira poderia ter sido muito mais duradoura no Magnus, porém, questão de negociação, né? Pintou a oportunidade, enfim, tem que agarrar. Ok? Vem cá, por favor. Dito isso, ponto final. Amanhã a gente traz... É que não vai dar tempo. Amanhã a gente traz todas as participações, ok? Você, portanto, continue participando, que o Esporte Record Interior é a sua casa, você pode ter certeza, ok? Rodrigão tá voltando, vai contigo até 2h55, tem muito BG ainda, hein? Tchau, pessoal, até sempre.